Pessoal, trazer aqui o nosso amigo aqui do jornal, o ex-deputado e atual secretário nacional de Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, Vadir Damus. Tudo bem? Tudo bem. Vadir, você está em Brasília? Como é que está a atmosfera aí? Está em Brasília? Estou em Brasília. Você está no Rio? Como é que está o ar aí? Como é que está o ar aí? Está conseguindo respirar tranquilo? Como eu fico o dia todo aqui no Ministério, não sinto tanto. Saio daqui, entro no carro, vou embora para casa. A asa sul está menos atingida. A asa norte é que, por conta da proximidade com o Parque Nacional, que está sofrendo mais os efeitos aí, né, desse incêndio. E, inclusive, alguns órgãos aqui liberaram funcionários mais cedo, né? Gente com problema respiratório, enfim. Mas eu, particularmente, não estou sentindo nada de mais grave, não. Tá bom. Vadir, só um comentário geral, como é que você está vendo as eleições, né? A gente já está esquentando, né? A gente está chegando à reta final das eleições, a gente está tendo muitos debates, teve debate em São Paulo, teve um debate que chamou muita atenção, que foi o debate de São Paulo, em que o Datena deu uma cadeirada no Pablo Marçal, né? Gerou uma série de memes e tudo, e hoje teve outro debate que não teve cadeirada, até porque eles parafusaram as cadeiras no chão, né? Mas como é que você viu essa confusão toda? Como é que você está vendo a eleição em São Paulo? E só um rebaixamento geral, independentemente da cadeirada, ainda que não tivesse havido a cadeirada. A cadeirada ela faz parte desse contexto do rebaixamento da política, que a extrema-direita vem promovendo já há algum tempo, né? A extrema-direita disruptiva, né? A extrema-direita que achincalha qualquer resquício de institucionalidade. Então, nós não temos debate, na verdade. O debate é muito pobre, o debate virou xingamento. Isso não é de hoje, né? Embora hoje isso esteja mais exacerbado do que antes, mas o rebaixamento do nível da política, né, é um fato gritante, né? Esse formato de debate, né, não está se sustentando. Enfim, é de fato algo preocupante, né? Porque isso impede, isso dá força à extrema-direita, né? Quanto menos debate, quanto mais ações disruptivas, né? Mais ações de condutas de achincalhamento, de desqualificação do processo eleitoral, quem ganha com isso efetivamente é a extrema-direita, né? Sem sombra de dúvida. Então, isso é algo que o campo progressista, né, vai ter que debater internamente, né? Nós já estamos aí em cima da data da eleição, não dá para prever nenhuma de nada aí nesse sentido, nesse ano, mas daqui para frente a gente vai ter que refletir sobre como enfrentar isso, né? Porque, de fato, é algo que compromete a democracia, sem sombra de dúvida. Compromete o debate político, rebaixa o nível de consciência das pessoas, né? O processo eleitoral ele normalmente é utilizado para, né, que é o máximo de democracia que nós temos aqui no Brasil, né? Nossa democracia ela é muito anêmica. Então, o processo eleitoral é o máximo de participação popular que a institucionalidade brasileira, historicamente, concede ao povo brasileiro. E, nesse momento que nós assistimos, é isso, né? É o achincalhe, é o rebaixamento do debate. Enfim, mas é o que, particularmente, eu estou vislumbrando aí nesse cenário.
Tem um lado um pouco triste, Vadir. Até eu queria um comentário seu sobre esse fator democrático, disfuncional da nossa democracia, né? A gente defende tanto a democracia como um valor tão importante para a gente, para o país, mas tem alguma coisa errada, talvez, com esse nosso regime, que a gente fica discutindo, tendo figuras como Pablo Marçal e consome a atenção nacional. Eu voltei da China, passei algumas semanas na China com 20 jornalistas, né? E a gente fica muito impressionado, porque lá eles estão muito focados em resolver problemas estruturais da cidade, da população, do país. E aqui a gente parece não estar preocupado com coisas estruturais, problemas estruturais, né? As eleições acabam ficando em torno dessas guerrinhas culturais de rede social, banheiro unissex. E o Pablo Marçal, por exemplo, ele fica falando em consórcio comunista, né? E ele fala no debate, aqui o consórcio, todo mundo para ele é comunista, o Nunes é comunista, o Tabata é comunista, todo mundo é comunista, e ele consegue criar uma polarização em cima de proposições absolutamente idiotas, e a população, em vez de discutir sobre propostas, né? Aí como é que a gente faz, Vadir? Como você pensa que a gente consegue, pelo menos no longo prazo, já que no curto prazo isso não é difícil, de melhorar um pouco essa disfuncionalidade do nosso sistema? Miguel, eu acho que a questão que acontece no processo eleitoral acaba sendo o resultado do que acontece hoje no cenário político brasileiro e de outros países, não é só aqui não. É essa hegemonia da extrema-direita, ainda que não seja uma hegemonia que tenha resultado em vitória eleitoral, mas, infelizmente, a extrema-direita que está dando a pauta da política já há algum tempo, pelo menos aqui no Brasil. E nós, enfim, acho que está faltando alguma coisa para nós termos um enfrentamento eficaz aí com a extrema-direita. Por exemplo, eu vejo... E tem uns problemas também, o chamado campo democrático, campo progressista, o campo da esquerda. Já há algum tempo, ao aderir à institucionalidade, porque hoje quem questiona o establishment não é mais a esquerda, né? É a extrema-direita. A esquerda aderiu ao processo político institucional. E, ao fazer isso, a esquerda abandonou aí uma série de princípios, de condutas, né, que estão fazendo pauta nesse momento. Por exemplo, essa questão das big techs. A esquerda não discute isso, é inacreditável. E é exatamente no âmbito das plataformas, das redes digitais, né, da internet, é exatamente aí que reside o amplo espectro de atuação da extrema-direita. Né? O presidente Lula tem bradado quase que solitariamente sobre isso, em relação a isso, denunciando isso. E o Congresso se recusa a regular, né? E nós ficamos aí... Hoje as pessoas, parte aí da população, boa parte da juventude, se educa, se deseduca, se informa nas redes sociais. Né? De onde vem esse Pablo Marçal? Né? Quer dizer, então há coisas que precedem o processo eleitoral, esse rebaixamento do debate, ele expressa algo que ele faz parte de um cenário mais amplo, né? de solução da sociabilidade no cotidiano das pessoas, né? Esse discurso de ódio ele se afirmou, né? E o total rebaixamento da política, né? total, né? E a cadeirada é só um... Eu não estou nem aqui condenando o Datena, não, viu? Não estou aplaudindo, mas também não estou condenando, não. Mas acaba
uma certa forma, esse Pablo Marçal queria isso, né? Queria tomar uma cadeirada. Enfim, a esquerda precisa reconstruir a sua agenda, precisa reconstruir o seu discurso, precisa reconstruir os seus instrumentais de análise da conjuntura. E eu estou muito preocupado com o resultado dessas eleições. Muito bem, Vadir. Agora, por outro lado, eu queria que você queria um comentário seu também sobre o desafio da esquerda lidar com as instituições. Já quando ela assume o poder, ela também vive essas contradições, né, que você está mencionando. Ela exerce o poder, ela é o governo. Isso que eu estou falando, a China, ela parece lidar com isso, mas ela construiu toda uma doutrina política talvez mais que se ajuste mais, em função do centralismo democrático mais severo que eles têm lá, né? Que aqui a esquerda ela tem essa tradição rebelde, revolucionária, mas quando ela assume o poder, ela fica meio travada, ela fica meio travada numa institucionalidade reacionária quase, ou travada, né? Você vê que a China, eles estão o tempo inteiro fazendo reformas. Eles estão no poder, exercem o governo, mas são ousados nas suas reformas, fazem experiências locais, regionais, inclusive ideológicas, né? Eles são bem reformistas e ousados, e, sobretudo, conseguem criar um sistema que não trava as obras de infraestrutura, né? Porque aqui esse é o problema. Você vê o caso do governo Lula e Dilma, que iniciou uma série de reformas estruturais tão importantes, e foi tudo travado e destruído pela Lava Jato, né? Você vê que tem um sistema aqui que era para combater o excesso de poder, né, que é a doutrina democrática, né, mas acaba sendo um sistema que trava o exercício de governo, né, que o judiciário, o Ministério Público não deixa nenhum prefeito atuar, não deixa nenhum governador fazer nada, nenhum presidente fazer nada, qualquer obra que é realizada, você não consegue fazer grande obra no Brasil, né? Isso que é o problema. Se o governo Lula, por exemplo, quiser fazer uma grande obra de infraestrutura ligando o país com ferrovias, vai aparecer tanto processo judicial, vai ser quase impossível. Como é que a gente resolve isso? Olha, Miguel, antes de mais nada, a esquerda, pelo menos a esquerda hegemônica em boa parte do mundo, particularmente aqui no Brasil, isso que você chamou de rebeldia, a esquerda não tem mais, mesmo antes de chegar ao governo, chegar ao poder. Eu repito, posso ser equivocado, mas a esquerda perdeu já há algum tempo, abandonou esse punch revolucionário, aderiu, correto ou incorretamente, não vem ao caso aqui agora debater isso, dá 20 programas, né? Mas ela abandonou o projeto revolucionário, né? A esquerda aderiu à luta, né, democrática, né, de conquista do poder pelo voto, né, pelo processo eleitoral. Então, nesse sentido, a comparação com a China é muito complicada. A China, né, o governo chinês, o Partido Comunista Chinês, enfim, não tem os obstáculos que, por exemplo, esses obstáculos que você corretamente apontou aqui, né, em relação às pretensões do presidente Lula e aquilo que ele realiza, na China isso não acontece, esses obstáculos não existem, né? Lá, o governo chinês resolver realizar qualquer coisa, qualquer grande obra, vai realizar e acabou. Né? Não tem congresso, não tem parlamento lá que vai impedir isso. Né? É um ato de governo considerado necessário e que vai ser realizado. Né? Agora, aqui não.
E, Miguel, e ao longo do tempo, e de uma certa forma, nós sempre lemos a Constituição de 88, né, pelo viés positivo. A Constituição de 88 é uma Constituição de virada, né? A Constituição de 88 ela simboliza a superação, né, da ditadura militar. Então, ela foi saudada como uma Constituição cidadã, né, corretamente, né? Ela é um documento do ponto de vista de direitos e garantias fundamentais, é um diploma incomparável. Nenhuma outra Constituição traz as garantias nesse patamar, né, que a nossa traz, mas ela, ao mesmo tempo, e é essa leitura que ainda falta nós enfrentarmos e realizarmos de uma maneira mais detida, mais aprofundada, ela abriu espaço para, não que ela consigne isso de uma maneira peremptória e expressa, mas esse poder que o Congresso Nacional hoje tem de usurpar poderes executivos, usurpar funções de governo. Hoje o Congresso Nacional é dono do orçamento. Então não há governo. O Bolsonaro entregou isso porque ele não estava nem aí, né? A pauta dele era outra. Agora, um governo como o nosso, o governo do presidente Lula, que efetivamente quer tirar o Brasil da miséria, o povo brasileiro da miséria, que quer combater o aquecimento global. Nós estamos vendo aí o país pegando fogo. Boa parte disso é explicada pelo aquecimento global, pelos atentados ao meio ambiente que, ao longo de gerações, vêm sendo cometidos aí em todo o planeta. Mas tem a dimensão criminosa também, né, de bandidos, delinquentes e assassinos que estão tacando fogo no país, né? Isso é outra questão. Mas isso amarra qualquer governante que queira realizar algo em prol do seu povo, em prol da população brasileira, né? E tudo isso acaba acontecendo e é taxado de democrático. Então, isso é... A China não tem esses obstáculos, né? Lá e ainda bem, né? Não estou aqui, e ainda bem. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, né, há essas limitações que a institucionalidade impõe e são obstáculos de difícil transposição. Então, são aquelas negociações em que cada negociação dessa, você não sabe o que você ganhou, você consegue distinguir desde já as perdas, né? Mas você não consegue enxergar os ganhos, né? E o que acaba acontecendo é isso, né? Hoje nós temos um país... Não dá para caracterizar o nosso governo como um governo de esquerda. O presidente Lula é um homem de esquerda? É. Mas daí a dizer que o governo... Porque não é. Porque para se ganhar a eleição tem que se fazer uma coalizão ampla, né? E na hora de governar, essa coalizão cobra o seu preço, né? É o que nós vemos, né? É o que nós temos. Agora não estou... Opa, desculpe. Damuji, desculpe fazer uma mudança um pouco radical de tema, mas também eu quero saber a sua opinião sobre essa intensificação do conflito lá em Gaza, né? Ou melhor falando, do genocídio, tanto em Gaza agora que está se espalhando para o Líbano. A gente tem essa notícia de agora que Israel essa manchete até está um pouco mal feita, porque a acusação, quer dizer, toda a imprensa, é de que Israel fez uma ação agora no sul do Líbano que matou 11 pessoas, feriu 4.000 pessoas, né? É uma ação de Israel. Está aqui pages do Hezbollah, mas está um pouco mal explicado isso. É uma ação de Israel, está aqui em todos os jornais, mais uma ação grande de Israel, que tem um risco de criar uma escalada
militar no Oriente Médio. O Netanyahu já fez um discurso há pouco tempo dizendo que Israel queria planejar uma invasão do Líbano, e a gente também tem muitas declarações do governo de Israel notoriamente tentando envolver o Irã, né? não só discurso, né? Israel assassinou uma liderança do Hamas em território iraniano, ali na capital do Irã, em Teherã, foi assassinado, né? Um assassinato reivindicado por Israel. E como é que você está vendo essa escalada geopolítica no Oriente Médio? Como é que você acha que o Brasil deveria se posicionar? Miguel, ao longo do tempo, fica claro no jogo das relações internacionais que Israel faz o que bem entende e fica por isso mesmo. O genocídio, que hoje está numa escala sem precedentes, mas a própria ocupação de Israel do território palestino já é já é uma ação genocida, né? Como qualquer ocupação colonial. Israel ocupou colonialmente a Palestina. Ele é um ocupante, uma força de ocupação, sob a égide do sionismo, que hoje é hegemônico. O pensamento sionista hoje é hegemônico na sociedade israelense. Já é um Estado tão teocrático quanto o Irã, por exemplo. Você só se aponta o dedo para o Irã. Israel é tão teocrático quanto. E com esse sinal verde que ele recebe dos Estados Unidos e a ONU, demonstrando a sua impotência, né? A velha história do falar grosso com uns e falar fino com outros, né? Com Israel se fala fino, Israel faz o que bem entende lá. Esse atentado lá no Líbano, e outra coisa, também isso mostra, Israel sempre utilizou tecnologia, sempre, não é de hoje, não. Famosos aqueles atentados de assassinar dirigente palestino com o cara usando um orelhão, usando um celular. Né? Isso é de há muito tempo. Então, Israel ele tem esse poder tecnológico, não só poder bélico, mas poder tecnológico voltado para a guerra e para assassinatos seletivos, né? E agora para assassinatos coletivos, como o que aconteceu no Líbano. E tem sinal verde para fazer o que bem entender. Né? Já está escalando, de fato, a situação lá no Oriente Médio. Né? Parece estar se sentindo seguro, porque isso foi um recado. Eu leio, e sem ser, não sou nenhum especialista em relações internacionais, nem nas questões de Oriente Médio, mas como leitor comum, né, de quem lê notícias, enfim, parece ser um recado, né, para o Hezbollah e para o Irã: eu faço e pronto, né? E pode ser também um sinal de um ataque iminente ao sul do Líbano, né? Um ataque ao Hezbollah. É bom lembrar que Israel, no último conflito com o Hezbollah, aquele conflito de guerra aberta, eu não me lembro que ano foi, tomou uma surra do Hezbollah. Tomou uma surra. Parece que Israel está se sentindo com mais capacidade hoje, né, para impor uma derrota ao Hezbollah. Não sei. Mas se a comunicação da liderança do Hezbollah com seus militantes, né, nesse momento estava se dando via esses pagers, essa comunicação pode estar em colapso, né, nesse momento. E isso pode ser a possibilidade
de Israel aproveitar, né, já que foi um atentado bem sucedido, aproveitar para invadir o sul do Líbano e travar a guerra com o Hezbollah. Eu não sei se está na mesma condição de combate que esteve alguns anos atrás, quando o Egito infligiu uma derrota a Israel. Então, enquanto isso, o genocídio em Gaza não para, né? E o mundo assiste, né, de forma passiva, né? Tirando uma ou outra manifestação aqui e ali, de forma passiva, esse massacre. Né? Se Israel puder exterminar com o povo palestino, vai exterminar. Não há nada, não há nenhum óbice moral a Israel que impeça isso. E quanto menos reação internacional houver, né, mais Israel vai escalar como está escalando o conflito. E é engraçado, os Estados Unidos, né, advertem o Irã. É sempre assim. O Irã aguenta aí, paciência, né? Mas não aproveita esse momento para botar as garras de fora. É um salvo-conduto permanente que Israel tem, assinado embaixo pelos Estados Unidos. E aí a gente sabe que pouco importa quem esteja no poder nos Estados Unidos. Israel sempre teve essa carta branca. Seja com os democratas, seja com os republicanos, será com Trump, será com Kamala Harris. Israel faz o que bem entende. E enquanto isso estiver acontecendo, quem paga o preço, né, com risco do seu extermínio, é o povo palestino. Muito bem, Vadir. Vadir, eu vou encerrar por aqui a nossa conversa. Deixa só um minutinho para você se despedir e fazer algum comentário que você quiser. Não, é isso. Enfim, um momento, tempos muito difíceis, mas não vamos esmorecer, não. Temos que continuar aí com a luta da maneira que pudermos lutar, né, sem esmorecer. Mas estamos num cenário muito difícil, tanto aqui no Brasil quanto no mundo todo. Mas o que nos mantém de pé é a luta por dias melhores. É isso aí, Vadir. É o lema do Van Damme, né? Retroceder nunca, render-se jamais. Valeu, boa semana para você. Sinara.